This call is now being recorded. Good morning. This is our fourth week on the WhatsApp, ok? Essa é a nossa quarta semana no WhatsApp. Hoje nós vamos trabalhar com um dos temas mais interessantes que existem nas provas do Enem, nos variados gêneros textuais que são trabalhados no Enem. Hoje nós vamos ver as tirinhas, né? Tirinha nada mal, vocês estão acostumados a ver, né? Os livros didáticos, eles possuem muito em língua portuguesa, língua inglesa, nem tanto em língua inglesa, mas muito mais em língua portuguesa, e é um gênero muito utilizado, né? A tirinha nada mais é do que uma redução, digamos assim, de uma história em quadrinho. Mas eu não vou entrar em muitos detalhes, não, porque nós vamos ver tudo isso na apresentação de slides que eu preparei para vocês. E só queria lembrar que quem já está na sala e ainda não foi lá no chat, e dá um oi lá, né, tudo minúsculo, para a gente poder registrar a presença de vocês, tá ok? Bom, então vamos lá, deixa eu projetar aqui minha tela. Daqui a pouquinho chega aí para vocês. Acho que minha câmera está um pouco torta. Isso, acho que agora tá bom. Chegou, né, Carol? Joia. Práticas Integradoras 1, né, que esse é o nome, digamos assim, o nome oficial, não. Esse é um dos nomes da disciplina, né? Ela é registrada como prática integradora, e aí tem o subtítulo de WhatsApp, no nosso caso aqui o 1. Colégio Estadual, Getúlio Vargas, professor Luciano. Então vamos a elas. Tirinhas, né? Como surgem as tirinhas? As tirinhas, assim como as charges e os cartoons, surgem das histórias em quadrinho, ou como se chamam hoje, HQs. As histórias em quadrinhos, elas dão origem às charges e cartoons, que são um único quadro, e as tirinhas, que aí, no caso, são uma quantidade maior de quadros, né? 3 ou 4, algumas tirinhas chegam até 6 quadrinhos daquele, né? Então é um desenrolar maior da história. Enquanto na charge e no cartoon eu tenho um quadrinho só para tentar passar uma ideia, na tirinha eu tenho uma quantidade maior. Então, 3, 4, 5, 6, até 6. Eu acho que foi o máximo que eu já vi, foram 6. Para desenvolver uma pequena história e deixar uma mensagem. As histórias em quadrinhos, vocês, evidentemente, vocês conhecem. Não sei se aqui tem alguém que é aficionado em ler quadrinhos, né? É uma leitura, para quem não gosta de ler livros, é uma leitura muito interessante, porque para mim o importante é você ler, não importa exatamente o que você está lendo, se você vai estar lendo Shakespeare, ou se você vai estar lendo o Spider-Man. O importante é fazer a leitura, o importante é ler, né, exercitar a leitura. Uma hora ou outra você desperta para outros gêneros textuais e acaba lendo com mais facilidade, porque você já vai estar habituado. Né? Então é isso, as tirinhas elas surgem das HQs, né, das histórias em quadrinhos. Bom dia, Wesley. Coloca um oi aí para registrar a sua presença, ok? Tudo minúsculo. Bom, o que é? O gênero tirinha é constituído pela linguagem verbal e não verbal, assim como as charges e os cartoons, né? Que são agregadas, produzem o sentido do texto. Então, eu preciso da imagem não verbal e da linguagem verbal, que é o texto, né? Sendo um gênero agradável e de fácil análise linguística, sendo um gênero agradável e de fácil análise linguística, leitura e interpretação textual. O gênero é derivado dos quadrinhos. Então, assim, por que eu digo
Ah, tá. Por que que eu digo que é importante ler? E no caso, quem gosta de ler quadrinhos já dá uma adiantada boa no hábito de leitura, no prazer da leitura, né? Exatamente porque é uma linguagem fácil. Os quadrinhos eles não possuem linguagens rebuscadas, vocabulário elevado. Então, é uma linguagem simples. Né? É uma linguagem que é feita normalmente para crianças e adolescentes. Hoje já tem um, uma ramificação que produz quadrinhos para adultos, né? São histórias mais que tem mais sangue, mais sexo, mais coisas do mundo adulto, digamos assim, mas na maioria dos casos os quadrinhos são feitos para crianças e adolescentes. Então é uma linguagem fácil, é fácil de analisar, é fácil de ler, né? A interpretação não é simples. Então isso já facilita muito para você ir ganhando o hábito de leitura. Características das tirinhas. É um gênero textual narrativo, tá? Apresentado com uma sequência de quadrinhos. O gênero narrativo, né, sempre conta uma história, sempre estará contando uma história. Né? Podem ser também tirinhas satíricas de cunho social ou político. Normalmente, quando a gente encontra as tirinhas em jornais e revistas, elas têm sempre essa característica. Elas são satíricas, né? Então elas vão fazer uma crítica social ou uma crítica política. Existem, sim, tirinhas que não tratam desses dois temas, mas na maioria das vezes, e principalmente nas provas do Enem, elas são usadas nessas intenções, né? Questão nenhuma do Enem cai de paraquedas dentro da prova. Ela está ali porque existe uma intenção de testar o seu conhecimento, de testar, de verificar se você está ambientado com o que está acontecendo no seu país, no mundo. Então, essas tirinhas, essas questões, de maneira geral, mas principalmente hoje, falando de tirinhas, as tirinhas, elas têm sempre essa intenção, tá? Apresenta temática humorística. Como eu falei, de simples interpretação, essa característica humorística facilita muito. Pensado, a tirinha é pensada para fazer com que você a leia, interprete, entenda a crítica que está implícita ali e ache engraçado. É uma maneira cômica de falar de algo que uma, poderia trazer uma carga negativa muito grande. Então, se fala de uma coisa importante de forma cômica para falar, para criticar, mas para não deixar as pessoas depressivas, digamos assim. É apresentado em jornais impressos e revistas, mas a gente já consegue encontrar hoje na, nos sites, né, nos próprios jornais online, revistas online, existem sites especializados em tirinhas e tal, então a gente consegue encontrar em variados lugares, tá? Podem estar, foi o que eu acabei de dizer, pode estar em sites da internet. Tem formato de um recorte de jornal, por isso o nome é tirinha, porque ela na maioria das vezes ela é retinha, né? Ela está na posição horizontal, e aí os 3 ou 4 ou 5 ou 6 quadrinhos estão naquela posição. Por isso o nome tira, né? Porque no jornal impresso, quando você pega para ver, você encontra a tirinha, ela vai estar lá, uma tira mesmo numa faixa do jornal. Né? Finalidade. As tirinhas geralmente têm finalidade de refletir sobre algum tema social usando a ferramenta do humor, através de ilustrações e usando a linguagem verbal e não verbal. Estrutura. Estruturalmente, em geral, as tirinhas são divididas horizontalmente em um número limitado de quadrinhos, que se passar também, se tiver muitos quadrinhos, acaba virando história em quadrinho.
Os quadrinhos representam a fala, o pensamento, enfim, a expressão dos personagens na linguagem visual e de legenda, a qual normalmente apresenta a fala do narrador. Então, todas aquelas características das histórias em quadrinhos que a gente está acostumado, elas estão presentes nas tirinhas. Né? Então, existe a possibilidade de você ter um narrador, né? No meio da narração aparecem os balões com dos personagens, com a fala dos personagens, às vezes não são nem falas, são interjeições, são expressões de espanto e tal, mas a história de alguma forma é contada verbalmente, ou pelos próprios personagens ou pelo narrador. Características específicas, diferentes valores expressivos diferentes valores expressivos da letra. Então, assim, né? Como o texto verbal, ele é escrito, a gente tem uma certa dificuldade de dar a ela a ênfase que a gente consegue dar quando a gente está falando. Então, se usam alguns artifícios na escrita, né? Alguns macetes para fazer com que você entenda de forma mais fácil aquilo que está sendo dito. O que eu quis dizer exatamente? Bom, quando você está conversando com alguém, quando você está falando com alguém, você consegue entender se a pessoa está falando assim, deixa eu pegar um nome aqui, alguém diz assim, Amanda, é uma coisa. E se eu disser assim, Amanda, é outra coisa. E se eu disser, Amanda, entenderam? Então, eu posso, na entonação da minha voz, expressar algo que vocês certamente, ao me ouvir, entenderão. Mas se eu escrever a mesma palavra 3 vezes, eu vou precisar de algum artifício para tentar passar para a escrita aquilo que eu estou querendo, a forma como eu estou querendo expressar aquela ideia. E aí nós vamos ver alguns exemplos a partir de agora. As variadas formas e tamanhos de letras dependem da intenção do autor e do contexto. Podem assumir diferentes sentidos. Então, o autor vai trabalhar, além do texto, do que ele quer dizer, ele vai trabalhar também com o formato da letra, o tamanho da letra, né? A forma como ela é posta no papel, para que ela possa assumir vários sentidos, né? Além do que está escrito ali, você possa compreender melhor em qual situação aquilo está sendo dito. Vocês vão entender melhor quando a gente passar para se é que ainda não entenderam, vocês vão entender melhor quando a gente passar para a parte de exemplos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Amanda colocou assim, professor, bom dia. O áudio para mim está muito baixo, mal consigo ouvir. Ô, Amanda, só tem você reclamando disso. Eu vou lhe sugerir que você saia da sala e entre novamente, porque normalmente isso resolve o problema. Até então, Carol está dizendo que ela já fez isso. Beleza. E aí, Amanda, melhorou? Pronto. Desculpa, porque eu vi sua mensagem agora, tá certo? Então vamos continuar aqui. Fica o lembrete, né? Toda vez que você estiver nas aulas online, que o volume, que você não estiver escutando legal, que o volume está baixo, saia da sala de reuniões e volte. Aí provavelmente isso vai resolver o problema. Nas aulas presenciais que estão para chegar, aí o professor tem que falar mais alto na sala mesmo, né? De máscara e tudo, vamos ver como é que isso vai desenrolar. Letra, então vamos lá ver essa questão de tamanho de letra e tal, para a gente entender como é que entender, eu não diria entender, eu diria que vocês vão começar a perceber aquilo que vocês já sabem de forma diferente, tá? A letra tradicional indica uma fala usual, uma conversa normal. Então nós temos lá uma tirinha de Cascão e Cebolinha, né? Amizade é como ter um irmão que não mora na mesma casa. Então, texto normal, sem ênfase, sem grande necessidade de dar ênfase em alguma coisa, né? Então, assim, a letra normal ela é isso, ela apenas passa uma ideia. E aí nós temos a presença do narrador, né?
Vocês reparem que nem Cebolinha, nem Cascão estão produzindo as frases. Não, nós não temos os balões, nós temos os recortes nos quadrinhos, né, no quadrinho, para passar a ideia. Então, aí é um narrador falando. Vamos ver outro exemplo. O negrito. O negrito indica um tom de voz alto. Então, toda vez que você tem num dos balãozinhos algo escrito em negrito, significa que a pessoa disse aquilo, a ideia que o autor quer passar é que aquele texto foi dito de forma mais alta, ou até mesmo gritando. Vamos ver essa tirinha, esse quadrinho de Ozzy. Ele é muito presente em jornais, né? Ozzy começa dizendo, e aí vocês vão acompanhando. Mãe, 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 você está aí? Oba, ela não está. Observe que o tamanho da letra foi aumentando, né? E a escrita também foi crescendo no quarto, não, no quarto quadrinho, ele colocou alguns es a mais, né? Para dizer que a palavra mãe se estendeu um pouco mais num grito. E aí no quinto quadrinho, nós temos ali a palavra mãe grande, em negrito. E no último quadrinho, o texto volta a ter um formato normal, como começou lá no primeiro. Bom, o que isso nos passa? Nos passa que Ozzy chamou pela mãe, chamou um pouco mais alto, chamou mais alto, gritou pela mãe, gritou para saber se ela estava lá e depois foi detonar. Isso eu não creio, parece uma televisão. Foi detonar a televisão, né? Então, olha só como o negrito foi utilizado para ir ampliando, aumentando o tom de voz do personagem, certo? Gente, se tiver alguma dúvida, manda aí no chat, ou então abre o microfone, levanta a mãozinha, abre o microfone, fala, tá bom? Letra em tamanho menor indica fala sussurrada ou uma tonalidade mais baixa. Bom, o que é feito com o negrito e ampliando o tamanho da letra para indicar que o personagem está gritando é feito também ao contrário. Então, eu começo com a letra grande, o negrito, uma letra grande, e vou diminuindo o tamanho. A ideia que o autor quer passar num quadrinho desse, numa tirinha dessa, é de que a personagem começou falando num volume e terminou sussurrando, terminou falando baixinho. Então, nós temos ali uma tirinha de Mafalda, né? Também muito comum em jornais e revistas. E ela começa dizendo: Mãe, que futuro você vê no movimento pela libertação da mulher? Não, nada, esquece. Então ela começa dizendo: Mãe, para chamar a atenção. Que futuro você vê? E aí o tamanho da letra vai diminuindo e é como se ela estivesse falando cada vez mais baixo, né? Até que no último quadrinho ela encontra a mãe. A frase inteira, eu creio que não dá para vocês lerem daí, mas a frase inteira diz assim: Mãe, que futuro você vê no movimento pela libertação da mulher? Aí a mãe está ali agachada, nariz com nariz, com uma falda, e ela diz: Não, nada, esquece. É como se ela tivesse começado a dizer algo, e aí você tem no quadrinho Mafalda entrando, uma tábua de passar roupas com uma quantidade de roupas já passada, né? No terceiro quadrinho tá Mafalda falando, o pai sentado ali, né? E a mãe lá no chão, fazendo algum trabalho ali, limpando o chão e tal. E aí, quando ela fala a respeito de libertação da mulher, quando ela vê a mãe naquela situação, com algo que já fez, passar roupa, limpando o chão agora, ela disse: não, nada, esquece. Então ela fala bem mais baixo, né? É como se ela tivesse, no decorrer da tirinha, ela foi desistindo de falar a respeito desse tema por ver a mãe fazendo tantos trabalhos, né? Como falar em libertação da mulher se a mãe está presa a tantos serviços domésticos? E aí ela vai diminuindo o volume, até fala: não, nada, esquece. As repetições, elas podem ser de letras, sílabas, palavras ou até mesmo frases, né? Podem indicar engasgos,
né? O personagem falando engasgou e não conseguiu dizer mais nada. Pode indicar gagueira, né? Utilizados como estratégia ou utilizado também como estratégia de reformulação de conteúdo, que é dito ou sugerir surpresa ou incompreensão. Então, assim, quando você vê num quadrinho que um personagem repetiu letra, repetiu sílaba, repetiu palavra, até mesmo a frase inteira, significa que ele está ali. Talvez o autor quis passar a ideia de que o personagem engasgou, ou de que ele está gaguejando. Pode ser uma estratégia também do autor para apresentar que o personagem está falando, mas está reformulando o pensamento dele, né? Para tentar mudar aquilo que ele está dizendo. Ou então sugerir que o personagem está se surpreendendo com alguma coisa. Nós temos ali, né, esse personagem, eu sinceramente eu não sei quem é, tá? E ele começa dizendo: o sexo, a violência, a vulgaridade fazem parte do ser. Perdão, li com a entonação errada. O sexo, a violência e a vulgaridade fazem parte do ser humano, sabe? Permiti a entrada de Mirella aqui. O sexo serve para a reprodução, a violência serve para sobreviver e a vulgaridade serve para como se essa repetição aí de palavras do é como se ele estivesse procurando um argumento para poder finalizar o pensamento dele, né? Então ele diz que três coisas fazem parte do ser humano. E aí pergunta: você sabe disso? O interlocutor, ele pergunta ao interlocutor dele se o interlocutor sabe. Então ele pontuou que o sexo serve para uma coisa, a violência serve para outra, e a vulgaridade, e aí ele não consegue encontrar. Deixa eu ligar meu estabilizador aqui, que minha bateria deu sinal. E para a vulgaridade, ele não consegue encontrar um argumento para poder sustentar aquilo que ele está dizendo. Então ele fica naquele assim, procurando, né, o argumento ideal para colocar ali. Isso é um outro artifício usado pelos autores também para que a história fique mais compreensiva. Representação de sons. Nós temos vários elementos paralinguísticos que são utilizados para representar os sons que acompanham a fala, como o choro, o suspiro, risos. Às vezes, precisamos ambientar bem a história para que fique compreendido, porque, afinal de contas, é imagem parada. Não tem como eu colocar o... Desculpem, né? O incontrolável. Não tem como eu colocar ali um som de uma pessoa chorando, ou de alguém soluçando, então fica impossível um barulho de uma porta batendo. Então como é que eu faço isso? Eu faço isso através de elementos paralinguísticos. Então eu tento reproduzir com palavras os sons que eu gostaria. Você se assustou, foi? Desculpe. Então eu vou utilizar palavras ou pelo menos representação desses sons para que as pessoas tentem entender melhor o que está se passando ali. Essa tirinha que nós temos aí é do Cebolinha e do pai dele, né? E aí nós temos no primeiro quadrinho, bum, bum, bum. Bum, 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 o que seria isso? No segundo quadrinho você vê o pai falando com Cebolinha: Cebolinha, quer parar de fazer barulho? E aí você vê um bumbo na mão do Cebolinha. Aí você entende o bum, bum, bum do primeiro quadrinho, que é a representação do barulho de Cebolinha batendo no bumbo, né? Aí no terceiro quadrinho tá o pai sentado com aquela cara de que, meu Deus, aquela cara de tédio, e o balãozinho lá puxado, né? Já a figura de Cebolinha já não está mais no quadrinho. O balãozinho é puxado no buá, buá. O que a gente entendeu do quadrinho? Cebolinha estava batendo um bumbo, fazendo barulho, irritou o pai reclamou, Cebolinha saiu chorando.
Aí nós temos o barulho do bumbo, que foi representado através de palavras no primeiro quadrinho, e temos o choro do Cebolinha representado também não vamos falar palavras, né, elementos paralinguísticos, que representaram o som do choro e do bumbo no primeiro e no terceiro quadrinho. Isso é muito comum, né? Quem tiver acesso aí quem tiver acesso a algum tipo de TV por assinatura, não sei se tem na Netflix ou na Amazon, procurem, ou vocês podem procurar ainda no YouTube, uma série antiga do Batman. Era um filme, era uma série uma série de TV, né? Mas, assim, na época, nos Estados Unidos era proibido cenas que envolvessem violência, sexo, tá? Essas coisas. Então, o que eles faziam? Na hora das lutas do Batman e do Robin, eles não mostravam a, a mão do Batman ou do Robin acertando o rosto do bandido. Então, o que eles mostravam? Eles mostravam o movimento que os personagens faziam para golpear, e na hora de mostrar o golpe, eles colocavam um balão, uma estrela, algo no meio de uma cor, impedindo que você visse a, a imagem da luta, né, da pancada, e aí colocavam bah, soque, bum. O som representava. João Vitor está dizendo que já viu. Pois é, João Vitor. O som representava pancada, porque na época era proibido, hoje não, hoje está liberado passar bem muito de coisa violenta, né? Então, mas na época era proibido, eles não conseguiam autorização para exibir o episódio se tivesse alguma cena de violência. E eles faziam uso desse mesmo artifício que a gente está vendo aqui, certo? Outros. Onomatopeias são utilizados para representar os sons em geral. Foi aquilo que eu lhe falei, né? Então a Mônica vem ali rosnando, né, como se estivesse com raiva. E aí a gente não vê a cena violenta, que é ela usando o coelho. Alguém aí sabe o nome do coelho da Mônica? Já leram? Quem souber, coloca aí o nome. Deixa eu ver se vocês já leram quadrinhos da Turma da Mônica. Então, ali nós temos no terceiro quadrinho, que é o momento em que a Mônica golpeia o Cebolinha com o coelho dela. Nós não temos a cena, mas tem lá um pou. E depois, o próximo quadrinho, a gente vê Cebolinha ali fazendo. No primeiro, ele estava fazendo bolinhas de sabão com a figura da Mônica, e no terceiro, fazendo bolinhas de sabão com estrelas, né? Indicando que ele. E ele está lá todo desmantelado, cabelo desalinhado. Então, o que a gente entende? Que ela não gostou das figuras, ela o agrediu com o coelho, e ele está ali agora fazendo aquelas estrelinhas, que é a indicação de quem está em histórias em quadrinhos. Exatamente, Carol, ele mesmo. Ah, deram um Google aí, foi pelo tempo. Então, a gente não vê a cena violenta, e a gente só sabe que ele apanhou porque depois ele tá lá com aquelas estrelinhas rodando, né? Então, é a representação de que ele está tonto, zonzo, né? Então é isso. E aí, como eu falei, lá nessa série do Batman, é bem interessante. Foi a primeira série, o ator principal se chamava Adam West. Dê uma olhada, acho que foi o primeiro Batman da TV que a gente viu, que pelo menos eu vi, né? Porque, na minha época a série já tinha terminado de ser gravada, e os capítulos se reprisavam, assim como Chaves, né? Assim como acontece com Chaves hoje. Mas era bem interessante. Então aqui esse Paul também aparecia demais lá, que era um dos sons de pancada, né? Caracteres desconhecidos indicam discussões acaloradas e palavrões. Então, assim, esse vocês conhecem, né? Quando a gente vê um personagem numa história em quadrinho, numa charge, numa tirinha, quando aparece ele, assim, numa expressão de raiva, esbravejando, ou com a representação de que ele estaria esbravejando, e aí no balãozinho referente à fala dele, você encontra lá bomba, caveira, faca, mão fechada, emoji com raiva e outras tantas coisas.
que seriam indecifráveis como palavras, o que a gente entende é que ele está falando coisas, ou a ideia de que aquele personagem naquele momento está dizendo coisas que não podem ser escritas. Então são palavrões, são xingamentos, né? Então mostra que a pessoa ali, que o personagem está pistola com alguém, né? Essa também é uma representação bem clássica de charges, de cartoons e tirinhas, e histórias em quadrinhos também, né? Espero estar sendo claro até aqui. Regionalismo. Isso é muito comum aqui no Brasil, tá? O regionalismo intensifica as marcas da linguagem de cada estado ou região. Como é isso? Então, assim, gramaticalmente falando, não se faz uso da língua culta aqui, desculpa, do português ou inglês clássico. Como a tirinha está em português, eu vou falar do português, mas subentende-se que isso pode ser utilizado também em inglês. Então, assim, o que é o regionalismo? Nada mais é do que o sotaque, a forma como as pessoas falam em alguma região, né, do país. Então, você escreve realmente como as pessoas falam, que é para que o leitor possa ler e entender a história, imaginando que alguém ali, um caipira, um pernambucano, um baiano, um gaúcho, esteja falando aquilo daquela forma, né? Então, ali nós temos o Chico Bento, com um outro que eu sinceramente não sei quem é, e o outro diz assim para ele: você devia de ter alguma coisa mais esvoaçada, espivitada, para assustar os passarinhos, uai. Então, eles estão querendo mostrar o quê? Duas pessoas, dois estereótipos de pessoas de zona rural, né? Que tem um sotaque muito carregado e cometem vários erros de língua portuguesa. Mas por que eles escreveram dessa forma? Porque se fosse utilizada a língua culta, nunca você ia ler e imaginar que eram, mesmo por causa das roupas, eram duas pessoas, dois caipiras conversando, digamos assim. Assim como você pode utilizar em quadrinhos mostrando dois baianos, você pode, além das vestimentas, você pode fazer uso de regionalismo, de coisas que só o baiano fala, como opa isso, ou e aí rei, né? E outras tantas coisas que o baiano fala, assim como lá, se fizer uma representação de gaúcho, você pode inserir um tchê, um bar no quadrinho, que a pessoa que vai ler, pô, aqui é gaúcho, aqui é baiano, aqui é caipira, né? Como o pessoal fala no interior de São Paulo, né? Ele poderia dizer assim, você devia era de ter aberto a porta, e aí não escrever porta com R, mas porta, né? Com aquele som mais chegado no L, e aí você ia perceber, poxa, isso aqui é uma pessoa um caipira do interior de São Paulo, uma pessoa do interior de São Paulo que fala assim, João Vitor está dizendo, meu rei, eu não falo não. João Vitor, na verdade, eu não sei se vocês sabem, mas isso aqui não é Bahia. Isso aqui não é Bahia. O pessoal tem mania de dizer que Salvador é Bahia. Salvador é Bahia, o resto do estado não. Então, se você chega em algumas regiões do estado, você vai encontrar gente falando muito parecido com o mineiro, as cidades mais próximas ali do interior de Minas, mais próximas do estado de Minas Gerais, as mais próximas de Pernambuco ali, as pessoas têm um sotaque mais puxado para lá. Baiano, como é mostrado na televisão, de falar opa isso, opa aquilo, né? Opa aí, ó, ou falar meu rei, ou falar qual foi, man. Essas coisas você só escuta do baiano que mora em Salvador, que vive em Salvador e ali nas regiões, como é que eles chamam? Eles usam um termo para falar das cidades que ficam ali próximas a Salvador, né? Na região metropolitana, Salvador e região metropolitana, que é ali Camaçari, Madre de Deus, tá? Então, aquela galera daquela região, eles têm um falar bem característico, que quando chega no país inteiro,
As pessoas acham que todo baiano fala daquele jeito, mas a gente mesmo não fala. A gente mesmo acha tão estranho o sotaque do pessoal de Salvador, que conversa meio arrastado. José Vitor diz, eu já estou na fronteira de Minas, aqui na Bahia. As pessoas não falam, não falam o quê? Tu, aqui em Brumado fala. João Vitor, eu não sei exatamente onde você está, mas assim, a proximidade, o contato de várias regiões do nosso estado com outros estados, eles fazem bem isso. Aqui em Brumado o pessoal fala muita coisa. Que eu morei em São Paulo muito tempo, então quando eu cheguei aqui eu achei muita coisa estranha. Hoje eu já estou acostumado, mas eu achei muita coisa estranha aí, o pessoal falando, esse tu que gaúcho usa muito, né? E aqui, tu fez isso, porque o gaúcho não fala só o tu, né? Ele fala assim, tu fizeste? Tu foste? Tu vais na casa de fulano? Então, o gaúcho usa o tu e usa a conjugação correta, que a gente usa o tu, mas o resto da conjugação a gente não usa, né? Um tal do café de leite também, que aqui o pessoal falava muito, eu falava, pô, café de leite, como é que é isso, rapaz? Você tem o leite, produz o café. Era uma loucura, mas depois você acostuma, pode ficar sossegado, né? Então, assim, esse falar, esse regionalismo, ele é muito utilizado quando você quer marcar que aquela tira, aquela charge, aquele cartoon, tem personagens que são de uma determinada região do país. Isso acontece também nos Estados Unidos. Então, assim, existem gírias em tirinhas que são gírias usadas só pelas pessoas que vivem no Brooklyn, em Nova York, ou que vivem no Texas. Então, tem essas diferenças também, né? O texano seria o caipira americano, né? Tem um falar um pouco diferente. Fala inglês, como em todo lugar nos Estados Unidos, mas ele tem um sotaque diferente, né? Assim como a gente aqui, né? Let's practice. Vamos praticar? Questão Enem 2011. E aí nós temos o Garfield, né? Ou como a gente gosta de dizer aqui no Brasil, Garfield. O Garfield diz, remember, na verdade quem diz é John, né? John diz, eu acho que é John o nome dele. John diz assim, remember my old girlfriend, Jodelle? Aí, como sempre, o Garfield, ele não mostra nenhuma emoção essa cara dele de pastel, né? Esse semblante de que não tô nem aí. Aí John continuou dizendo, you know, the Psycho. E o Garfield, ele não produz, né? O balãozinho indica que ele está pensando, porque o balãozinho que indica a fala direta é esse que tem esse tracinho puxado para o personagem. O que tem um balãozinho indica que aquilo é um pensamento do personagem. E aí o Garfield diz assim, you have to be more specific, né? Eu não vou traduzir. Oi, Igor, beleza. Igor, o oi é um i só, viu? Senão não registra. O app é meio lesado. Se você não colocar o oi minúsculo com um i só, ele não registra para isso. Eu não vou traduzir aqui. Eu não vou traduzir aqui porque senão fica fácil de acertar a questão, né? A questão Enem 2011. A tira, definida como um segmento de história em quadrinhos, pode transmitir uma mensagem com efeito de humor. A presença desse efeito no diálogo entre John e Garfield acontece porque, alternativa A, John pensa que sua ex-namorada é maluca e que o Garfield não sabia disso. B, Jodelle é a única namorada maluca que John teve e Garfield acha isso estranho. Garfield tem certeza de que a ex-namorada de John é sensata, o maluco é o amigo. Letra D. Garfield conhece as ex-namoradas de John e considera mais de uma como maluca? Ou letra E. John caracteriza a ex-namorada como maluca e não entende a cara de Garfield. Eu vou voltar aqui na tira. Ele diz, remember my old girlfriend, Jodelle? You know, the psycho.
You have to be more specific. Para quem pegou algumas palavras cognatas aí, né? Acho que já deu para encontrar a resposta correta. A resposta correta é a letra D, né? Garfield conhece as ex-namoradas de John e considera mais de uma como maluca. Aqui na tira ele diz o seguinte: "I remember my old girlfriend, Jodelle. Você se lembra da minha ex-namorada, de uma velha namorada minha chamada Jodelle?" Aí o Garfield não muda a expressão dele e John diz: "Você sabe, a psicótica, a psycho seria uma abreviação de psicótico." Aí o Garfield diz: "You will have to be more specific." Você teria que ser mais específico. Bom, quando ele diz que você teria que ser mais específico, significa que provavelmente houve mais de uma namorada psicótica, né? Então é isso, letra D. Garfield conhece as ex-namoradas de John e considera mais de uma como maluca. E aqui nós temos algumas palavras. Girlfriend, que vocês conhecem. Psycho, que já dá a entender que é alguma coisa de psicológica, né? E specific seria específico. Então, se você conseguir entender ali algumas palavras dentro dessa tirinha, fácil você consegue encontrar a resposta, ok? Aqui finalizamos nossa apresentação. Eu vou fechar aqui e vou projetar agora nosso roteiro. Bom, nosso roteiro da semana 4, né? Práticas integradoras, WhatsApp, semana de 12 a 17. E aí nós vimos aqui a apresentação do gênero textual tirinhas e todos esses detalhes que foram passados. Lembrando, lá eu vou colocar o link para o texto do qual eu produzi esses slides, então vocês vão ter o link para o meu blog, onde está o texto que originou os slides, tá? Falando bem claro, que eu pensei isso, mas eu falei bem resumido. E aí vocês vão poder olhar de novo, sem problema nenhum. Aqui nós temos a tarefa. Qual é a tarefa? Vocês vão resolver questões do Enem com tirinhas, né? E aí nós temos aqui uma primeira tirinha, tá? Marcando apenas uma alternativa correta para cada uma. Então você tem a tirinha, aqui o enunciado, e aí as alternativas de A a E. São 5 tirinhas, né? Com o enunciado e as alternativas. Sempre a gente faz referência ao ano no qual a questão foi tirada. Eu diria que é mais um hábito do que uma necessidade, tá? Tirinha, você vê que tem algumas aqui, ó. Temos aqui com 3 quadrinhos, aqui com 4, essa outra novamente com 3, aqui com 4 quadrinhos, aqui com 4 também. Então a média é sempre essa, 3, 4, às vezes 5, né? Então, aí, são essas 5, uma de Calvin e Harris, uma de personagens aleatórios, né? No For Better or For Worse, para melhor ou para pior. Aqui eu não conheço esse personagem, né? Outro aqui também eu desconheço. E para não ficar desigual, mais um também desconhecido. Minha orientação para vocês seriam, assim que a atividade estiver no Google Classroom, abra o roteiro, verifique as questões. Se houver dúvida, abra o link para assistir novamente a aula, ou abrir o link para o texto a respeito de tirinhas, procurar a resposta correta e depois abre o formulário e marca a alternativa, ok? Maria Clara está dando tchau aqui. Eu também estou apertado, porque daqui a pouco eu tenho aula com outra turma, né? Então, assim,
Antes de encerrar, alguma dúvida a respeito do que é para ser feito nessa semana 4, nessa tarefa de tirinhas? Não. Pois é, pessoal. Então, beleza. Já que não há dúvida, até mais tarde. De 10 às 11 tem plantão pedagógico hoje, tá certo? É só me procurar. E aí a gente tira alguma dúvida. Eu espero que essa aula esteja daqui a pouco. Tchau, Josiane. Isso, eu não entendi o tia. Não. Bye, bye, pessoal. Até a próxima.